vamos trabalhar um pouco. Hoje vamos ver se vai dar tempo. Se não der tempo, termino a matéria na segunda-feira. Só lembrando que a prova está para quarta, né? Mas se faltar um pouquinho da matéria, é nos primeiros minutos da aula, eu acho que de segunda-feira. Bom, mas o seguinte, o que nós já vimos até agora, né? Nós já passamos aí, ó, dia 10/3, nós temos a primeira avaliação. Então, segunda, dia 8/3, fica para resoluções de exercícios, tá? Hoje a gente trataria, né, o método simplex, 2 fases, mas eu vou abrir aqui um espaço para a gente resolver algumas dúvidas da primeira lista, né? Até mesmo para vocês entregarem, né? E aí, nessa primeira lista de exercícios, que tem que entregar, eu vou abrindo aqui, a gente tem aí, né, uma série de exercícios do livro. Exercício 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, coloquei aqui para vocês. Na última aula eu dei uma direção aí para vocês no exercício 4. Agora eu vou fazer o 6. O 6, vocês tiveram dúvidas? Teve gente que teve aí? Ou tá tranquilo e não tem dúvida nenhuma? Eu que estou exagerando aqui. Deixa eu pegar o 6 aqui, ó. Ah, desculpa, peraí, não era o 6 não, acho que era o 7. Era o 7 que o pessoal estava com dúvida. Professor, teve gente que pediu 6. Teve? Teve aqui para cima, alguém pediu 6. O Marcelo Cícero, 6 e 9. Tá. Bom, eu vou lá, vamos dar uma ideia aqui no 6, o 7 eu faço com vocês. Tá, então, sem problema. Bom, pessoal, então, o que nós temos aqui, né? Nós fizemos uma de avião já, vocês lembrarem? A gente fez uma aí, né? Então, é o seguinte, você tem uma empresa, né, que está querendo avaliar a compra de 3 aeronaves. Boeing 777, Boeing 735, tá? E o MD-11, para voos mais de longa distância, tá certo? Bom, e aí, num estudo, né, mas aqui coloca assim, um estudo preliminar considerou-se capacidade máxima dos aviões a serem comprados, ela será preenchida ao máximo, né? E aqui tem alguns dados para vocês verem. Então, cada um dos aviões a gente tem um custo, a gente tem uma receita teórica que ele traz e o número de pilotos que estariam aptos a pilotar, tá certo? Então, assim, no final das contas, o que a gente está querendo aqui? Definir quantos modelos de aviões nós vamos ter, né? Essa empresa vai passar a adotar, tá certo? Olha só, ela tem 220 milhões de dólares e algumas informações sobre os pilotos, né? Então, os pilotos de MD-11 podem pilotar todos os aviões da empresa, mas os demais pilotos só podem ser escalados as aeronaves que foram habilitados. O MD-11 é como se o cara fosse coringa, né? Consegue pilotar os aviões. Tá? Cada aeronave precisa de 2 pilotos, por questão de, obviamente, de backup, né? Um passa mal, tem o outro lá. E aí você tem também uma questão de infraestrutura, né? Então, de manutenção, por exemplo, você pode suportar até 40 Boeings 717. Isso mesmo. E aí um Boeing 737 equivale em esforço de manutenção, né, a 3/4 de um MD-11 e 5/3 de 717. Ok? Então, o que está... Nesse enunciado não está muito claro aqui qual que é o objetivo, né? Porque está assim, otimizar aquisições. O que é otimizar aquisições? Você pode olhar para a receita e você pode olhar para a despesa, né? Eu posso tentar minimizar a despesa ou maximizar a receita. Quem fez aí considerou qual dos dois? Eu fiz para maximizar. Maximizar, né? Se vocês pensarem, o lucro ele é dado pela receita menos despesa, não é isso? Menos custo, né? Atualmente é isso. O que a gente pode fazer nesse caso aqui também é tentar maximizar a diferença, né? Entre a receita e a despesa, né? Que cada aeronave vai trazer, entendeu? Mas isso entraria como uma espécie de coeficiente, porque no final das contas, o que a gente teria que fazer aqui é definir o que? As variáveis de decisões. E quais são as variáveis aí? O que o dono dessa empresa consegue decidir no final das contas?
E aí, pessoal? Quem fez aí colocou o que como variável de decisão? A quantidade de cada avião? Exatamente. A quantidade de cada um. Tá, vou chamar aqui o A, seria a quantidade. Para cada um deles, tá bom? Então, segundo aqui 735, 737, 500 e aqui embaixo MD 11. Então são quantidades de aeronaves. E aí a gente pode definir, né, alguma coisa nesse formato aqui, ó, A mais B mais C, tá? Aqui de lucro. Qual seria o lucro? Então, usando esse conceito aqui em cima, é receita menos despesa. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o 7. 7 seria 330 menos 5,1 multiplicado por A, né? Ou seja, a quantia de aeronaves A menos o seu lucro, receita menos despesa. Tá? Não precisaria nem deixar essa... Poderia já fazer a conta direto, né? Nós estamos ali no enunciado entendendo que é um custo de aquisição, né? E uma receita que eu vou ter, sei lá, ao longo de um período. Mas eu até sei. Esse enunciado aqui não está tratando a quantidade em função do tempo, né? De aeronaves. Tipo assim, é por mês que gera tanto de receita. Não, ele está tratando isso de uma forma geral. Então, nós não vamos nem entrar nesse tipo de detalhe, não. 6. Então, isso aqui ficaria como função objetivo. Tem 3 variáveis e seus coeficientes aí. Beleza? Restrições aqui. Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem quantidade de pilotos disponíveis. Né? Então, eu vou ter 3 restrições aqui, ó, pelo menos, né? Ok? 3. Eu vou também ter restrições relacionadas a quantia em dinheiro. Né? E eu vou ter também alguma outra restrição aqui relacionada à manutenção. Né? Então, tem restrição de pilotos, de recurso financeiro e de manutenção, de esforço de manutenção. Beleza? Como que a gente faz cada uma dessas restrições? Isso aqui vai ser interessante. Vou começar aqui pelo recurso financeiro. Tá? Significa o seguinte, pessoal, você tem 220 milhões de dólares. Né? Então, se esse aqui é o custo de aquisição de cada aeronave, na verdade, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter essa parte aqui, ó. 5.1A, ou seja, eu vou gastar 5 milhões para cada avião A, mais 3,6 para o B, né? 6,8 para o C. Tem que ser menor ou igual a 220 milhões de recursos monetários. Né? Se bem que ali já está em milhões, né? Então, vamos deixar só milhões. Dólares disponíveis. Então, essa seria a primeira restrição. Beleza? Qual que vem ser a segunda restrição aqui? Então, a gente pode escolher aqui ou manutenção ou piloto, né? Vamos fazer aqui manutenção primeiro, porque piloto a gente vai precisar fazer algumas interpretações aqui. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Vamos calcular aqui direitinho. Cada aeronave, bom, as demandas de manutenção, as oficinas podem suportar até 40 Boeings. Tá certo? Então, ou seja, na verdade, o número de... Eu vou ter uma restrição aqui que vai me dizer que alguma coisa tem que ser menor ou igual a 40. Agora, eu posso transformar tudo em Boeings, né? Assim, manutenções do Boeing 717. Então, vou colocar assim, ó, a quantia de Boeing 717 tem que ser menor ou igual a 40. Né? Que eu estou olhando aqui? Manutenção, né? Minha unidade aqui é em
717. Mas quando eu olho aqui, ó, um Boeing 737 equivale a um esforço de manutenção a 3/4. Peraí, deixa eu ver. É isso mesmo. Então, o Boeing, eu vou colocar aqui 3/4 B. Ficou claro? Isso aqui, 3/4, na verdade, equivale a um Boeing, entendeu? 717. Então, aqui nessa fórmula, para cada Boeing desse, para cada Boeing 737, eu estou somando uma unidade, né, no Boeing 717, tá? E aqui embaixo eu colocaria o que está ali na fórmula também. Seria 5/7, 5/3, né? Então aqui eu modelei a restrição de capacidade de manutenção. Ok, pessoal. Ficou clara essa ideia aqui? E aí, para fechar minha última restrição, essa agora a gente tem que pensar um pouquinho aqui, que é o seguinte: pilotos. O que nós temos de pilotos aqui disponíveis, né? Se cada piloto só, vamos dizer assim, né, só pilotasse um tipo de avião, eu simplesmente colocaria 3 restrições, né? Uma para cada um desses tipos. Eu faria isso aqui, ó. Aqui, ó. A menor ou igual a 30, B menor ou igual a 20, menor ou igual a 10. Tá? Que são o número de pilotos disponíveis, tá? Na verdade é 2 vezes, né? Cada aeronave gasta 2 vezes. 2 vezes A, menor ou igual a 30, B, C e assim por diante. Tá? Só que tem um detalhe aqui que é o seguinte: os pilotos do M11, que é um avião de mais longo, um avião mais robusto, né? Podem pilotar todos os dois. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: vamos usar o teu conceito lá de variável de folga, tá? Que vocês concordam que eu posso, vamos supor, né? Se eu tiver só uma aeronave, por algum motivo, opa, vamos olhar aqui embaixo, uma aeronave MD-11, vamos supor que nas continhas aqui foi interessante ter só uma aeronave, né? Se eu tiver só uma, eu vou gastar 2 pilotos. Então vão sobrar 8 pilotos que poderiam ser somados a essas outras aqui anteriormente, tá? Então, pessoal, o que a gente pode fazer aqui é criar uma equaçãozinha aqui chamada, por exemplo, sobra, que seria 10 menos 2C, ou seja, a diferença, né? E eu posso somar essas variáveis aqui, ó. Ou seja, eu posso colocar sobra em um ou no outro. Certo? Faz sentido isso para vocês? A sobra não deveria estar somando do outro lado das inequações, não? Porque... Ah, sim. Sim, faz sentido. Eu tenho 30 mais a sobra, né? Isso. Perfeito. Beleza. Só que eu defini ela aqui, ó, ela tem que ser exatamente a diferença, né? Então, eu posso até colocar aqui, mas ela não pode passar disso. Perfeito. Aqui que A, B e C tem que ser maior ou igual a 0. Na verdade, devem ser inteiros e positivos. Inteiros, não negativos. Essas são a restrição de não negatividade. Ok, pessoal. Acabou, hein? Professor, ao invés de calcular essa sobra aí, eu posso só somar um 10 também? O Como problema... se eu assumisse se não tivesse nenhum do MD-11. Mas o problema é que pode ter algum, entendeu, no MD-11. Aham. Esse que é o problema. Eu acho que é mais consistente a gente colocar assim.
né? Deixando ela aqui disponível. Professor, eu cheguei a pensar uma coisa bem parecida. O que complicou para mim foi que minha cabeça ficou bugada quando eu pensei, e se eu gastar toda essa sobra no 2A? Eu não teria nada para o 2B, então, querendo ou não, o avião do tipo A, que é o Boeing 717, também influencia na quantidade dos Boeing 737. Porque se os 8 pilotos que sobraram do MD-11 forem para o 2A, eu não posso ter nenhum indo pro B. Não sei. Sim, eu imaginei que alguém ia fazer essa pergunta, quando eu estava olhando aqui agora. Mas aí, o que você teria que definir se for fazer isso? Está falando o seguinte, ó, eu sobro de alguma coisa e ponho no 717. E se sobrar alguma coisa do 717, eu ponho no 737. Então, nesse caso, a gente criaria o conceito de sobra de prioridade, né? Então, seria mais ou menos assim. É como se eu falasse assim, ó, a sobra 1 eu coloco aqui, e a sobra 2 eu coloco aqui no outro. E o que seria a sobra 2, então? Seria o que sobrou do MD-11, quer dizer, seria o que, na verdade, teria de pilotos ali ainda do Boeing 7, do MD-11, né, que não foram usados aqui, né, no 717. Então, teria que definir aqui um tipo de sobra 2, entendeu? Ah, sim. Mas se você não fizer isso aqui, na verdade, as próprias restrições vão acabar limitando, entendeu? Porque no final das contas, a sobra, você concorda que ela não vai poder passar dessa diferença, né? Concordo, sim. Tá? Mas eu vou usar seu raciocínio e vou colocar aqui, vou criar mais uma sobra só para a gente... Como é que eu falo aqui? A sobra de M, né, que ainda sobrou, vamos dizer assim, seria o S1, né? Ou seja, seria a sobra 1 menos o que eu usei. Não, é isso? A sobra 1 está definido aqui. A 2 seria assim, vamos colocar assim, ó, seria o que a gente tinha ali, né? Menos o que nós usamos lá no 717. Isso que eu quero dizer, entendeu? Como é que eu sei o quanto eu usei no 717? Efetivamente, né? Seria basicamente esse lado menos esse. Então, seria isso, menos 2.A. Essa seria o segundo nível de sobra, entendeu? Talvez dá para cortar alguma coisa aqui, não, se bem que não dá, não. Mas eu não sei se eu respondi, mas eu estou falando o seguinte, eu tinha uma sobra. Sobra do MD-11. Aí aqui embaixo eu vou criar uma outra sobra, que é a sobra do... Opa, isso aqui não é MD não, né? Boeing 717. Sobrou desse do MD-11. Entendeu? São as duas sobras. Seria a sobra 2, né? Tá? Não sei. Oi? Mas tem essa primeira parte do 10 menos 2C? Não é só o 30 menos S1 menos 2A, não? Deixa eu ver aqui. Na verdade, o que acontece? Essa primeira parte aqui é o que sobrou do MD-11, originalmente. Vamos supor, o cara sobrou 8, né? O está lá dentro, não? Hã? Isso aí já é o S1 que está lá dentro. Mas eu teria que colocar ela aqui, de toda forma. Pode ser S1 eu colocar aqui, não tem problema. Mas pensa o seguinte, sobrou 8 no primeiro nível, né? Aí a gente coloca aqui, para o segundo nível de sobra, é 8 menos o que sobrou lá no 717. Talvez o que você está falando é uma simplificação, entendeu, Yuri? Dessa expressão no final das contas. Mas se sobrasse 8 menos, aí vamos supor, quanto que eu usei desses 8 lá no MD-11? É 30 mais o S1 menos 2A. Então, eu teria 8, vamos supor, gastei 4, 8 menos 4 ainda tem 4, entendeu? Para poder adicionar aqui. Beleza?
Ah, tá. Agora eu acho que... Não, beleza. Ok, pessoal. Então, aqui eu fiz, né? Essa aqui é o exercício 6, né? Que eu queria ter feito com vocês. Vocês querem que a gente faça aqui agora? Pode ser o 7? Professor. Fechado. Sim? Ainda estou achando estranho, porque se você for simplificar, vai ficar só menos 30 mais 2A, não? Deixa eu ver aqui. Eu também tô achando estranho isso. Aí a sobra 1 vai sumir. Vai ficar 2A menos 30, né? Vai ficar isso aqui, na verdade. Deixa eu ver. Bom, a gente pode simplesmente ignorar essas sobras aqui também, né? E deixar conceitualmente mais bem fechadinho. Agora, matematicamente, qual que seria a outra proposta, então? Porque aqui eu já coloquei a primeira sobra, né? Ó, quanto que eu estou usando? É só essa aqui mesmo. O Isney colocou aí. Na O terceira Isney. regra, ele já aumentaria a quantidade. Aí eu somei 10. De qualquer forma, ele não poderia passar das regras de cima, eu só somei ele de baixo. O raciocínio do Isney aí, eu acho que ele encaixa também. Na verdade, você tá fazendo sobreposição de restrições, mas uma acaba fechando a outra. O Yuri, né, o que o Isney colocou aí no chat, acho que também atende, viu? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou deixar essa questão aqui, desse formato com vocês, né? E pensem o seguinte, às vezes uma restrição ou outra, a gente pode ter algum tipo de interpretação nesse sentido, tá? Numericamente, que seria importante, às vezes, a gente rodar para a gente ver se faz sentido, né? Você está consistente baseado em dados, né? Mas É porque essa restrição aí, eu imaginei que seria só a parte do segundo parênteses. Porque o S1 já está lá dentro. você está falando do S2, né? Isso. Estou falando só do 30 mais S1 menos 2A. Ah, tá, isso aqui. Bom, vamos raciocinar aqui de novo. Ó. O 10 menos 2C é o que sobrou, é a sobra 1, né? O que sobrou do MD11. Aí estou falando, ó, o que sobrou do MD11, vamos colocar assim, menos o que foi usado lá dentro. É esse o raciocínio que eu estou querendo usar, né? Para o Boeing 737. Né? Ou seja... Pelo que eu entendi, aí você está somando o S1 e depois subtraindo o S1. Isso. Poderia cortar, né? Para simplificar. Seria negativo. Sim. Deixa eu ver aqui. Na verdade, essa fórmula aqui é a sobra total do 717, se vocês observarem. E eu precisaria, na verdade, colocar a sobra só do MD11, né? O Leandro colocou aqui para a gente tirar isso aqui, Leandro, somar. Sim, porque aí você sabe o número de pilotos que está faltando, o que você usou como sobra. Mas eu estou tem mais de uma forma, mas eu estou gostando aqui do que o Isney colocou também. Se for só isso aqui, é positivo. Pode ser também isso aqui, pessoal. O tanto que ainda sobra, né? Pode ser isso. Só que, de repente, eu poderia limitar o S1 e o S2 igual o Isney fez aí. Tá? A do Isney, ela atende também. Beleza? Bom, essa aqui é uma alternativa. Deixa eu colocar a do Isney aqui. Ó. Colocou essa aqui, ó, que também atende. Porque aqui ele restringiu cada uma delas e depois ele falou, olha, o que eu gastar, né, aí no X1 mais o X3 tem que ser menor ou igual a 40, que é a soma, na verdade, 30 mais 10, não é isso, Isney? Mais 10. Vou colocar assim só para ficar mais organizado. Eu acho que aqui ficou mais fácil de ver. Né?
Bom, então fica essa aqui como alternativa também. Eu dei uma simplificada aqui, pegando só a sobra, né? Geral do... É o que sobrou do 2A, do A, né? Do Boeing 717. Então, deixa aqui o que sobrou. A gente poderia adicionar aqui no Boeing 737. Acho que conceitualmente tá correto aqui também. Beleza? Então, fica aí essas duas alternativas, tá? Ok, pessoal. Obrigado aí pelas contribuições. Bom, deixa eu passar aqui agora para 7. A 7 é uma questão interessante. A carinha dela já começou a ficar meio... Já ficou um pouquinho diferente aí, né, pessoal? Eu vou abrir aqui um planilha para a gente poder desenvolver o raciocínio, que é o seguinte. Esse enunciado, ele veio na forma geral, tá? Ele não traz nenhum dado especificamente. Então, já que ele não traz nenhum dado, o que eu vou fazer? Eu vou simular um conjunto de dados para a gente enxergar o modelo. E depois nós vamos partir para uma representação mais simplificada do modelo também, usando somatório. Eu sei que vocês adoram somatório aí, né? Então, o que nós temos aqui é o seguinte. Imagina lá uma empresa de ônibus que opera num determinado bairro e você tem ali um conjunto de ônibus que ela pode liberar de hora em hora, tá certo? Da hora 1 até a hora 24, tá? 1, 2, 3, 4, até a hora 24. O que ela precisa saber aqui... Nossa, passei demais. O que acontece aqui é o seguinte. Então, isso aqui seria a hora, o I, né? I1, I2, I3 e assim por diante. Tá? Cada ônibus ele trafega 6 horas consecutivas. Então, se um ônibus saiu 7 horas da manhã, ele vai ficar trafegando aí até 6 horas depois, não é isso? Agora, o que nós vamos ter aqui é o seguinte. A gente vai ter uma quantidade mínima cada hora, tá? Que nós vamos chamar aqui de BI. Deixa eu ampliar aqui minha fonte para vocês aí verem melhor. Então, a gente vai ter a hora aí, o mínimo que vai estar circulando num determinado horário. Vamos supor assim, na 1 hora da manhã eu preciso de ter um ônibus circulando, 2 horas da manhã também, aí depois eu vou aumentar um pouquinho. Aqui já vai para 4, por exemplo, ó. Horário de pico, né? Depois, estou chutando esses valores, tá, pessoal? Então, estou simulando aqui como se fosse um mínimo de ônibus necessários. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui tem uma frase interessante. Se o número de ônibus num determinado período passar do mínimo requerido, a gente vai ter um custo adicional por ônibus naquela hora, tá? Então, vamos colocar assim, ó, o custo, chamar de CI aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ter um custo fixo, sei lá, ó, vamos colocar assim, de manhã, de madrugada não tem problema, o custo ele é relativamente baixo, vamos colocar assim, 1. Só que depois você começa a ter um problema também que não é muito positivo, sei lá, poluição sonora, coisa do tipo, né? Se for durante o dia, então a cidade vai ficar barulhenta, vamos colocar assim, a hora que o pessoal estiver trabalhando. Depois você pode diminuir para 2, depois 1, tá bom? Então, só criei aqui o custo que seria para cada ônibus que ultrapassar o mínimo, né? Agora, vamos direto aqui no objetivo. O que a gente quer fazer no final das contas? A gente quer formular um problema que o custo, vamos dizer assim, né, seja o mínimo possível, tá? Esse custo adicional, né, atendendo às restrições. Então, para isso, nós vamos ter a nossa variável de decisão, sendo o quê? X, quantidade de ônibus
liberados em um determinado momento. É isso que nós vamos decidir no final das contas. É isso aqui que nós estamos procurando. Tá? Então, quantos ônibus eu vou liberar na hora, sei lá, eu tenho que liberar pelo menos um aqui, ó. Então, eu libero um, ok? Esse trem está alinhado, não. Aqui, ó, um. Vamos liberar aqui, na segunda hora vai precisar liberar? Não vai, né? Eu vou ter mais uma informação aqui, que eu posso até chamar de PI, vou colocar KI, né? Como é que eu calculo o número de ônibus circulando? Vocês concordam que o número de ônibus circulando numa hora é, na verdade, o número de ônibus que foram liberados nas últimas 6 horas, né? Então, aqui, por exemplo, 1, né? Se eu liberar aqui mais um, aqui eu vou ter 2, vocês concordam? Se eu liberar 0, aqui eu continuo tendo 1. Se eu libero 1 aqui, ó, aqui agora tem 2. Aqui eu preciso liberar nada porque já tem 2. Aqui eu não preciso liberar nada porque já tem 2. Agora, se eu liberar 2, eu vou ter 4. Será que dá 4 aqui? O ônibus circula por 6 horas, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, na hora seguinte, se eu não libero nada, quantos ônibus eu vou ter, pessoal? 3. O ônibus da hora 1, ele saiu de circulação. Não é isso? Então, isso aqui é uma informação que, vamos dizer assim, ela é computada, eu não tenho influência, eu não defino ela. O que nós vamos liberar é o botão de apertar, libera ou não libera o ônibus, libera ou não libera, tá? Então, é isso que a modelagem vai trabalhar. Quantos ônibus eu vou liberar em cada hora, sabendo que vai ter esse comportamento e tentando minimizar, né, essa diferença. Porque se eu liberar um ônibus a mais aqui, eu vou ter um custo a mais, né? Beleza? Então, esse aqui vai ser o nosso objetivo aqui. E aí, para isso, eu vou fazer uma modelagem aqui com vocês, meio genérica, meio específica em cima desse exemplo aqui, para a gente depois extrapolar para o modelo genérico. Beleza? Então, variáveis, né, de decisão. Qual que seria aí, ó? Z, de ônibus liberados na hora I, tal que o I pode ser o quê? 1, 2, 3, até 24. Beleza? Então, essas são nossas variáveis de decisão. O nosso modelo, o enunciado pediu para poder minimizar o custo, né? Então, me ajudem aí, como é que seria aí esse custo? Vamos pegar esse exemplo aqui só para as primeiras variáveis. Olha só, seria a diferença entre o número de ônibus circulando, né, e o mínimo. Vocês concordam? Vezes o custo I. Tá? Então, essa que vai ser a questão. Eu posso colocar o número de ônibus circulando como uma variável, né, e eu definir uma função para essa variável, ou já colocar tudo na função objetivo, né? Eu vou colocar aqui tudo na função objetivo e depois a gente simplifica criando o K, tá bom? Mas o que eu teria aqui seria o seguinte, eu acho que eu já vou levar isso aqui para o modelo mais genérico com vocês. Deixa eu fazer aqui, ó, de forma diferente. Eu não vou usar isso aqui mais não, tá? Peraí. Whiteboard. Vamos lá para o whiteboard. Que lá eu já copio isso aqui. Que vai só servir para ajudar a gente aqui, ó. Beleza? Então, já colocamos aqui nossas variáveis de decisão, né? Vou ampliar um pouquinho aqui. Então, agora como é que vai ficar?
Nós vamos, então, tentar minimizar o custo. Ó. Tem que virar para cá, senão eu enxergo direito. E esse custo vai ser dado como, né? Eu vou começar a fazer aqui de forma geral, tá, pessoal? Vocês concordam que cada linha dessa vai ter um custo? Que vai ser o quê? Essa diferença aqui, né? Vamos fazer assim, então. Então, o custo vai ser um somatório do I variando de 1 até 24, ou seja, eu vou pegar as 24 primeiras linhas. De quê, pessoal? Eu vou chamar de CI, custo I, multiplicado pelo que passou, né? Ou seja, seria o KI menos o mínimo. Eu falei que eu ia colocar tudo na função objetivo, mas eu não vou fazer isso, não. Isso vai ficar muito embolado. Pronto. Isso aqui é o custo que eu vou ter. Ou seja, CI menos o K menos o B. Eu preciso definir o K, né? E agora que vem o desafio aí. Como é que define o K, pessoal? Só mais um detalhe. Eu vou definir, na verdade, o quê? Duas coisas. O KI e também eu tenho que colocar aqui que o XI tem que ser maior ou igual a zero. Mas vamos definir aí o KI. Agora eu preciso de ajuda. O que é o KI? Ou seja, quantos ônibus estão circulando na hora I? Vocês concordam que é o número de ônibus que foram liberados na hora I-1, I-2, I-3 e assim sucessivamente? Né? Então é isso que nós vamos ter que fazer aqui. É lógico, eu poderia poderia fazer, ao invés do modelo genérico, se eu quisesse, poderia criar 24 restrições, né? Tipo assim, quanto que é o... Vamos pegar aqui, por exemplo, quanto que é o K6? O K6 vai ser o X6 mais o X5 mais X4 mais X3 mais X2 mais X1. Dá para criar uma fórmula genérica para isso, pessoal? Isso aqui é um somatório decrescente, né? Dá ou não? Vocês estão aí? Hã? Somatório de I até I-6. Exatamente, Atílio. Só que aí tem um probleminha. Quando chega no zero, como é que faz do zero pular para o 24? Na verdade, eu preciso, quando chegar aqui no final, voltar para o... Se eu pegar na hora 1, depois eu preciso na hora 24, na hora 23, na hora 22. Aí vocês podem usar um mod, né? Exatamente, mod. Tá? Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer sem o mod. Só para vocês entenderem conceitualmente. E aí eu vou deixar para vocês fazerem aí com o mod, quebrar a cabeça um pouquinho. Mas o I aqui começa valendo... na verdade, eu faria o somatório de J começando em I, indo até I-6. Aqui eu colocaria XJ. Beleza? Só que não é I-6, vai ter um I-6, um mod aqui. Esse somatório tem que ter um formato diferente, tá? Eu estou fazendo até uma parte, essa parte eu deixei para vocês. Só lembrando que o XI tem que ser o quê? Pertencer ao conjunto do
ao Z+. Ou seja, tem que ser inteiro não negativo. Beleza? Pessoal, essa questão ela é difícil, ela é assim, mais difícil porque não tem os dados, né? A gente não está trabalhando com um caso específico. Isso aqui é um modelo genérico, tá bom? Então, por ele ser um modelo genérico, né, fica às vezes muito abstrato a forma de modelar, tá? Depois da primeira prova, nós vamos trabalhar com alguns modelos que a gente cria um modelo genérico e depois a gente cria um arquivo de dados, aí eu junto. Né? Então, o meu arquivo de dados, eles seriam vetores, né? O C aqui é um vetor, eu teria aqui, ó, o K é calculado, né? O B e o C seriam 2 vetores de dados. Então, eu pegaria isso aqui, mandaria para um software e passaria um vetorzinho com valores de B e C, e ele vai achar todos os x's aí para mim, todos os x. Beleza? Sandro, eu só não entendi um negócio rapidinho. O que faz o custo aumentar ou diminuir durante o dia? Porque às vezes o número de ônibus fica o mesmo, não? Sim, se você passou o número de ônibus circulando for maior que o mínimo, você vai ter um custo, entendeu? Adicional. Aqui, na verdade, tem um detalhe aqui que eu estou pensando aqui. Acho que você foi no ponto aí também que eu não tinha colocado. Porque aqui é o seguinte, o custo, ele vai aumentando, né, à medida que eu tenho ônibus passando, né? Então, à medida que o KI for maior que BI, esse custo vai aumentando, tá? Eu não sei se o que você perguntou foi se não passar, ele computa como um custo negativo, vocês estão vendo aqui? Eu não sei se foi isso que você perguntou. Não foi mais ou menos isso não, mas eu entendi. Tá? Porque aí o que a gente precisaria fazer aqui, pessoal? Eu precisaria fazer aqui, ó, eu vou fazer aqui com vocês. Como é que eu seleciono? Não, peraí. Vou fazer um detalhe aqui, ó. Mas você me lembrou uma coisa aqui. Que é o seguinte, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Olha como é que esse negócio tá ficando, hein? Tá ficando bonito, hein? Na verdade, eu nem sei se eu posso fazer isso aqui, não. Vai ficar muito feio matematicamente. Eu vou colocar... Eu vou chamar essa diferença aqui de... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, pessoal. Isso aqui, eu só vou fazer essa continha se essa diferença aqui for positiva. Se for negativa, eu não coloco aqui na fórmula, entendeu? Então, eu vou criar mais uma função aqui, onde eu vou dar um nome para isso aqui de... Sei lá, vou colocar do lado de cá, ó. Deixa eu descer tudo aqui, que eu vou resolver aqui, ó. Aí a gente vai ter a consistência matemática. Mas o respondendo o Thales aí, o Thales, é por aí mesmo, viu? Você colocou aí, né? Agora sim, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou chamar aqui, ó. Vou chamar isso aqui de PI. Tá? E o meu PI eu vou colocar aqui, ó. E eu vou colocar assim, ó. Tipo assim, eu vou usar isso se essa diferença for positiva. E zero caso contrário. Tá? Então, vou ter vou fazer um se aqui dentro. Aqui, ó, eu vou usar isso se KI menos BI for maior que zero. KI menos BI maior que zero. E zero caso contrário. Então, eu não estava lembrando disso, tá? Porque senão vai pegar só os... Vai dar problema na hora de fazer as contas, né? Porque ele pegaria os negativos. Resumindo o nosso modelo, nós vamos somar todos os PIs, né, de cada uma das linhas. Agora, o PI é o seguinte, né? Ele vai ser o
o custo multiplicado pelo quanto de ônibus passou, se o número de ônibus que passou em relação ao mínimo for maior que zero. E zero, caso contrário, eu ignoro. Tá? E só lembrando que o KI, nós fizemos uma computação aqui embaixo, que é para cada X, é a soma das últimas 6 variáveis, dos últimos 6 ônibus que nós estamos liberando. Tá? O que eu deixei aqui foi para vocês quebrarem um pouquinho a cabeça, como é que eu entro na área negativa, né? Então, o Thales até colocou aí, I-6 mod 24, vamos supor assim, se o I for 1, 1 menos 6 vai dar 5, mod 24, não sei, hein, ô Thales, eu não sei se ele está indo lá para o... Ele teria que ir para o 23, tá? Mas pensem um pouquinho, é só esse detalhe aqui que teria que ajustar. Se for o caso, depois eu olho com vocês também. Mas só para vocês poderem ficar com uma parte aí para completar o exercício também. Tá bom? Ok, pessoal. Exercício 6. Exercício 7, desculpa. Bom, ok, não tá, né? Mas... ele é mais puxado, né? Mas se vocês não pararem para pensar, aquele que eu passei para vocês dos cortes do tecido, ele também era... né, tava nessa linha aqui, né? Foi o exercício 6 de uma lista de fixação que nós fizemos em sala. Né? Tá? Mas vamos lá. Qual o outro mais, pessoal, na sequência aí? O 11. Bom, deixa eu ver o 11, se eu lembro qual que é o 11. Tem alguns aqui que eu tenho que ler o enunciado, tá, pessoal? Ó, essa aqui é a carinha do indivíduo, ó, já tá até triste, né? Tá igual vocês aí, ó. 11, 9, deixa eu ver aqui o 9. Tem várias opções, hein? O 9 é um exercício que dá muita variável. Só falando aqui. Vou comentar aqui sobre ele, tá? E aí depois a gente vai para o 11. Uma empresa fabrica mala, bolsas, pastas, sacolas plásticas, né? Ela compra em sua matéria-prima. Ela compra sua matéria-prima, né? Em rolos, que tem uma certa largura, cortes, tira para cada objeto. E aí tem 3 tamanhos: pequeno, médio e grande, tá? E aqui você tem a quantidade de itens dentro de cada um dos métodos de corte. Observe que o que é chamado de método de corte aqui são os padrões de corte que nós trabalhamos lá naquele exercício 6 que eu falei agora há pouco com vocês. Tá? Então, assim, esse exercício parece com o outro, em algum grau. Tá? Então, aqui ele coloca 9 padrões de corte. Tá certo? E quanto que você consegue cortar de cada um se você adotar aquele padrão de corte. Tá? Aqui é só uma continuação, não é isso? E aqui embaixo as perdas que você tem naquele padrão de corte. Ok? Então, o Wisney, até sugiro aí, dá uma olhada lá naquele outro que nós resolvemos. Se for o caso, está nas videoaulas, só para lembrar. Isso pode ajudar vocês. Tá? E aqui a gente tem alguns pedidos, né? O que nós fizemos foi esse aqui, pessoal, perdas de material, que nós fizemos lá do exercício 6. Tá? Só que aqui no enunciado está pedindo outros 2. O que eu combinei e falei na última aula com alguns alunos é que todos esses exercícios que tiverem letra A, B e C, vocês podem entregar apenas a letra A, por exemplo, e os outros ficam mais como um treino, tá? Estou falando isso porque os outros são variações que vão inclusive, trazendo até menos dados para vocês resolverem aí o enunciado. Tá? Mas o que nós vamos ter aqui? Quantas variáveis de decisão? Na verdade, a gente vai ter 9 padrões. E o que a gente precisa fazer é quanto que eu vou cortar de cada um dos padrões para poder atender a demanda que foi colocada ali. Se você falasse assim, eu vou fazer 1000 padrões 9. 1000 padrões 9, eu vou ter quanto de perda? 1000 vezes 8, 8000 de perda. Tá bom? E será que atende aos meus pedidos? Não sei. Aí as restrições que vão delimitar isso.
né? Não vou cortar só padrão 9, eu vou cortar o padrão 9 e o padrão 6. Então, as variáveis de decisão, pessoal, vão ser essas 9 aqui, tá certo? E as restrições para cada um dos pedidos vão modelar cada uma dessas colunas. Aí vai dar trabalho. Isso vai dar trabalho. Tá? Na verdade, você pode fazer o seguinte, você pode... Na verdade, cada linha dessa, né? Acho que alguém falou aí. Você vai pedir um rolê desse, não, né, professor? Pelo amor de Deus. Ó, na prova vai ter que ser alguma coisa que caiba ali se a prova nós estamos falando em 1h40, né? Tem que caber ali no máximo meia hora, né? A parte de modelagem, entendeu? Não mexe com isso não, 10 minutos, tá bom. A gente vai pedir dele também. Às vezes eu ponho 2 menores. Aí é legal. Vai ser aberta, fechada? Prova é aberta, tá? Ok. Ó, deve ter umas 2 questões de modelagem aí. Questões, assim, que não são muito grandes, né? Mas para vocês fazerem nessa ordem aí de meia hora, no máximo 40 minutos. 20 minutos para cada, tá? A gente vai ter solução gráfica? Vamos ter. Vamos ter método simplex, vamos ter as variações do método simplex, nós vamos ver aqui ainda. Pode ter alguma questão mais conceitual sobre região viável, né, solução viável, aqueles conceitos que nós discutimos ali nos sistemas de equações lineares. Então, são questões que podem cair, mas assim, em cima dos conceitos que nós discutimos. Tá bom? Vai ser no Canvas, é isso aí, Lucas. Tá? Pessoal, só mais uma coisa. Aqui, se eu não me engano, não tem nenhuma informação sobre vendas, né? Deixa eu ver aqui. Seria para fazer o item B. Aqui são os pedidos, né? Aqui a perda de material. E aqui é o seguinte, minimizar o volume não vendido das peças somando com as perdas de material. Então, tipo assim, imagina que vocês conseguiram, né, lá minimizar o custo, reduzir as perdas. Mas será que juntando alguma dessas perdas dá algum produto? Então você tentaria minimizar isso. Deixa eu só ver aqui, o Atílio perguntou, padrão de corte 1, por exemplo, dá para cortar todos os itens da coluna? Ou seria... Ô, Atílio, você consegue falar no microfone? Tá me escutando? Estou escutando. É que eu fiquei na dúvida quando eu vi a coluna, se, por exemplo, a coluna 1, ela vai cortar 2 malas pequenas, uma média e tudo isso, ou se ela, tipo, o corte 1 dá para cortar 2 malas pequenas ou uma mala média e assim por diante. Deixa eu ver aqui. Não, na verdade é o seguinte, isso aqui é igual aquele exercício que a gente fez. Se você dedicar, deixa eu ver aqui, peraí, você está querendo saber se eu consigo cortar tudo ou só uma linha por vez, né? Isso. Deixa eu ver aqui, só para não falar bobagem. São possibilidades de corte. Então significa que se eu usar o padrão 1, eu conseguiria cortar 2 pequenas. Ou uma média ou uma grande, entendeu? É que fica estranho pensar que pode escolher uma média ou uma grande e a perda vai ser a mesma. Na verdade é o seguinte, o enunciado não é claro. O enunciado não é claro. Ele não é suficiente para a gente, vamos dizer assim, ter certeza que é uma coisa ou outra. Mas nesse caso aqui, eu acho que faz sentido, né, você considerar todos mesmo. Faz sentido. Porque eu imagino o seguinte, o cara chega lá, tem um padrão aqui numa peça de corte, por exemplo, né, que a gente tem uma sequência de formas como ser cortado, e aí ele consegue definir tudo isso aqui, entendeu? Por isso que ele pergunta aqui nos outros o volume não vendido, porque você vai aplicar o padrão para cortar um e vai sobrar peças do outro, você concorda? Então, por isso que tem essas outras 2 aqui de não vendido para tentar minimizar. Eu imagino que o autor, ele quis fazer nessa linha que você falou aí, Atílio. Você pode ter mais de um, tá? No outro exercício que nós fizemos, não, né? Era só um tipo ou só o outro. Beleza?
Então tá bom. Bom, vamos passar aqui para outra. A 11. Pessoal, olha só, eu não modelei aquela questão 9, tá? Mas eu estou discutindo com vocês aqui, né? A questão 11, ovos de Páscoa, né? Vamos ver, a Páscoa está chegando aí, né? Então, um fabricante de ovos de Páscoa trabalha durante o ano para atender... Deixa eu só ver um detalhe aqui. Esse exercício aqui, ele é mais difícil. A carinha tá aqui, né? Esse é um tipo de exercício que seria muito longo, tá? Assim, para fazer, né? Numa prova, por exemplo, seria mais pouco provável que eu colocaria. Mas pra vocês quebrarem a cabeça. Pior que nem chegou na bombinha ainda. Um fabricante de ovos de Páscoa trabalha o ano para atender a grande demanda de ovos por ocasião da Páscoa, né? A fábrica tem 4 tipos de ovos e 2 bolos. Ovo tamanho 15, 20, 25 e 2 tá aqui. Aqui você tem a quantidade, né, de chocolate, recheio, embalagem. Isso aqui é o que cada um desses consome, né? Olha só, o bolo tipo 2 requer 3 folhas para poder embalar o negócio. Um negócio mais maior, né? Então, o custo final, unidade monetária, nós temos aqui. Tá, vamos lá. E aí, os quantitativos totais disponíveis do insumo para a empresa são... Então, aqui é o quanto eu necessito. E aqui é o quanto eu tenho disponível em cada um dos períodos. Tá? Então, nós temos essas 2 informações aqui para a gente. É curioso, porque em cada época do ano você tem uma demanda diferente. Então, nós estamos falando aqui de uma empresa que ela foca todos os esforços para chegar lá na Páscoa e vender o ovo de Páscoa dela, né? O que eles fazem? Eles congelam esses ovos? Não sei se alguém aí conhece esquema de fabricação de ovo de Páscoa. E vamos ver aqui, ó. A gente tem alguns períodos, demanda e preço. Demanda é quanto que eu estou precisando e o preço, né, obviamente, quando nós vamos colocar para cada um deles. Demanda, preço, em cada uma dessas épocas. Olha que curioso, né? Aonde que a demanda ela é maior? Abril a maio, vocês estão vendo? Por quê? Obviamente, nós estamos falando do período que provavelmente a Páscoa está aqui incluída, né? Mas dezembro também tem demanda aqui, ó, também tem demanda, né? E assim por diante, tá? Aqui você tem um custo de armazenagem por período. O custo de armazenagem provavelmente é aquilo que você não usou, né? De um período para o outro. E a capacidade total de armazenamento. Células vazias indicam que não existe demanda prevista. Bom, problemão para a gente resolver aqui. E a gente tem que pensar aqui o seguinte. O que a gente pode decidir? Eu vou colocar aqui a resposta do exercício 6 no chat. Quem quiser aí, ó. Só para vocês poderem dar uma olhada aí. E desformatou totalmente. Ixi. Bom, pessoal, o que nós temos aqui como decidir? Quem fez aí ou quem começou a ficar triste aí com essa carinha? O que vocês... Eu posso tentar mandar o que eu pensei. Pode só nas variáveis de decisão, para a gente começar aqui por ela. Deixa eu ver se eu acho. O Luca colocou aqui, ó, a quantidade produzida em cada época, né, de cada um deles. É isso, Lucro. Oh, é isso, Lucas. Mas assim, mais especificamente, Axel, se quiser compartilhar aí suas variáveis de decisão. Tem várias variáveis até o final do exercício, mas tinha aqui preço do produto. Tem várias, né? Não, mas preço não é variável, não. Preço é fixo.
Não, o preço é porque... Como que eu posso dizer? Como tem vários valores aí na tabela, eu coloquei o preço como uma variável, mas ele teria os valores fixos mesmo. É só para eu Tá. conseguir fazer as fórmulas, entendeu? Entendi. Você fez fórmula, né? Isso. Preço, custo, deixa eu ver aqui. Produção em unidades, custo de armazenamento. Tem um bocado aqui. Deixa eu ver. Tá. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês também um raciocínio. Feito aqui, né? Mas no geral é isso mesmo, é a quantidade dos itens em cada época. Acho que tudo é baseado nisso. Quantidade, né? Na verdade é o seguinte, a gente quer maximizar o lucro, né? Ou a receita. É isso mesmo? Como que vai ser dada a receita, pessoal? É o preço vezes a quantidade... como que eu coloco aqui? Produzida menos o quê? Vocês concordam que a gente tem um custo de armazenagem? Tá? Então, eu vou ter o preço vezes a quantidade produzida menos o custo de armazenagem. Significa o seguinte, na verdade, se eu produzir o que dá para vender exatamente naquele período, eu não vou ter problema, eu não vou ter custo de armazenagem, né? Só que, em compensação, talvez eu não consiga produzir o suficiente, a minha quantidade vai ficar pequena. Então, a minha receita não vai ser tão grande. Então, a gente vai tentar equilibrar isso. Isso aqui é o conceito. Entender como fazer, né? Agora, as variáveis de decisão, a gente teria o quê? Aí, como foi colocado aí pelo Lucas, pelo Axel também, nós vamos ter a quantia que nós vamos produzir em cada um desses produtos para cada um desses períodos. São quantos períodos? 1, 2, 3, 4. São quantos produtos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 4, 24 variáveis de decisão. Tá? Então, é muita variável de decisão aí para vocês. Eu só quero olhar uma coisa aqui. Observe que não tem preço, né? Então, a gente não pode produzir aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar a produção só em 3 períodos. Tá? Vai ser como, então? X e J. Tá? Quantidade a ser produzida do produto período J. Tal que o I pode ser o quê? Ovo 15, ovo 20, ovo 25, ovo 30, bolo T2. Nosso J. Então, isso aí deram 24 variáveis de decisão. Eu não vou restringir esse período de junho, setembro aqui, não. Eu vou restringir com uma restrição. Tá bom? Porque fica mais fácil aqui. Né? Então, eu tenho período abril, maio, junho, setembro, outubro, janeiro, fevereiro, março. Bom, são 4 períodos. Prontinho, definimos as variáveis de decisão. Nosso objetivo, maximizar, vou chamar de receita. E aí nós vamos fazer isso aqui, pessoal. Isso aqui vai ser um somatório dentro do outro, vocês estão vendo? Se quiser simplificar, mas eu não vou simplificar com somatório, porque eu preciso colocar os dados aqui, né?
E aí eu tenho o preço. O preço do ovo 15 numa época. Aqui, ó, o preço está todo mundo aqui. Então já tem o preço, tem a quantidade. E o custo de armazenagem é de um período para o outro, né? Aí esse negócio vai dar confusão aqui para gente. Vocês lembram que nós fizemos aquelas sobras lá no outro exercício? O custo de armazenagem é o que eu não... vamos dizer assim... Se bem que eu posso pôr fixo aqui, né? Porque está tudo focado em... Vamos estabelecer aqui. O que é o custo de armazenagem? Como é que isso seria definido? Digo o seguinte, quanto que vai ser o custo de armazenagem de um determinado produto? Está aqui, mas por quanto tempo? Como que esse tempo influencia? Eu lembro até que na solução que eu dei para essa questão, a gente considerou ali que de um período para o outro, digamos, o estoque estaria vazio, né? Então gasta... esse custo de armazenagem é para cada unidade, né? É para cada unidade. Uhum. Mas olha só, eu tenho uma demanda, concorda? Uhum. E eu tenho uma quantidade que eu vou vender. Uhum. Né? Então vai ser em cima dessa diferença. Eu tenho uma quantia que eu vou produzir e uma quantia da demanda. Vai ser nessa diferença, entendeu? Então, quando eu coloco o custo de armazenagem aqui, ó, menos o custo, na verdade é menos o quê? É o quanto que passar, né? Como é que eu faço o quanto que passar? Quantidade produzida. Né? Menos a demanda. Entendeu? Isso se for maior que zero, né? Essa diferença, se for maior que zero. Então, igual nós fizemos lá no exercício anterior. Então, eu vou ter isso aqui para cada um dos produtos. Tá? Aí eu vou criando algumas fórmulas para poder me ajudar aí ao longo do tempo. Né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o primeiro produto. Né? Que seria o I igual a... Ah, não, eu não vou colocar I igual a ovo 15, não, gente. Não vou ter que ficar escrevendo isso debaixo do X. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar assim. 2, ele é esse. 3, 4. Vamos sofrer aqui demais. 2, 3. Beleza? Então vamos lá. Só vou fazer o comecinho aqui, né, da função objetivo. Qual que é o slogan, Felipe? Ó, a receita aqui vai ser o preço. Vou pegar o primeiro aqui, tá, pessoal? Beleza. Ó, nós estamos falando da variável x1, né? Então, x1 é a quantidade a ser produzida de ovo tamanho 15 no período de abril e maio, tá? Só fazendo isso aqui, ó. Então, vai ser o preço 3 vezes isso, né? Menos a quantidade produzida menos a demanda. Vou colocar assim, ó. x1 menos a demanda é 4 vezes 10 elevado a 5. Meu Deus, que fórmula. Só que isso só se ficar positivo, né? Então, na verdade, a gente tem que criar uma fórmula lá para poder explicar isso aqui. Tá? Cada variável nossa. São quantas? 24? Já sabe aí como continuar. Tá? Peraí. Desculpa. Isso aqui que eu estou falando é o seguinte. É a demanda naquele período, né? Menos a quantidade. Isso eu vamos colocar assim, né? Ainda tem um custo, né? De armazenagem que eu tenho que colocar aqui, ó. De armazenagem vezes isso. Esse negócio não vai poder ficar assim, não. Nós vamos ter que criar outras fórmulas para isso aqui.
Então, quanto que é o custo de armazenagem? 0,2. Como é que essa fórmula vai expandindo, né? Tá? Ou seja, isso é o que passar, né? Observem que eu ainda simplifiquei a coisa, que é o que passou para o outro período. E se passar para mais períodos adiante? Como é que você fez aí, Axel? Axel está considerando isso? Vou chamar aqui de K11. Essa diferença. Ó, eu não fiz, mas eu cheguei a pensar, mas deu muito trabalho, aí eu desisti no meio. Só que o que eu tinha pensado era criar realmente uma variável sobra para cada um, e aí fazer que se sobrar, né, se for positiva a diferença, vai sobrar, e aí eu somo essa sobra com o valor com a quantidade de ovos que eu produzi, de itens que eu produzi no período seguinte. Aí, se essa soma também sobrar, aí eu levo, é uma nova variável sobra, né? Eu levo para o próximo período. Aí eu fui fazendo isso. Você foi acumulando, né? Acumulando isso. É por aí. Olha só, eu estou fazendo assim, começando a desenvolver o raciocínio aqui. O Axel caiu aí, ó. Mas é isso, porque do jeito que eu fiz aqui, ó, eu estou pegando só de um período, mas você teria que ir acumulando aqui, né? Acumulando com o do outro período. Então, o Lucas, seu raciocínio está certo, viu? Tá? Pessoal, eu não sei, mas eu só estou querendo mostrar para vocês como fazer assim, o caminho. Eu não estou me propondo nesse caso aqui a resolver a questão como um todo, não. Tá certo? A gente pode até depois discutir, né? A ideia é vocês tentarem entregar. Vocês precisam de mais um tempinho para essa lista? Não? Então tá bom. Então deixa para hoje, né? Ó, o pessoal ressuscitou aí, ó. Ajudaria? Se for considerar ter que fazer essas aí precisa. Não, tudo bem, eu deixo para segunda. Tá? Só que eu já libero a outra. Não deu tempo da gente entrar no outro assunto, mas eu já libero a de simplex duas fases, e na segunda a gente aborda isso. Beleza? Mas aqui, só para dando seguimento no raciocínio, pessoal. Né? Eu tenho aqui a quantidade produzida menos o custo de armazenagem, né? Não seria mais benéfico retornar assim o 0,2 e colocar o 0,2 na maximização? Porque aí você... A fórmula, né? Exatamente. Que aí você tem o próprio valor para você usar na sobra para somar o próximo. Pode ser. Assim? Sim. Beleza, pode ser também. Então, olha só, eu usei esse raciocínio aqui anterior, que diz que é a quantidade produzida menos o custo de armazenagem. Tá? Então, isso é o que a gente definiu aí para um produto, né? Então, eu estou fazendo assim, linear, passando um por um dos produtos. A gente precisaria fazer para o outro, para o outro, para o outro. E isso aqui vai ficando maior, né? Você vai ter o S1, S12, S13 e assim por diante. Cada um com seus valores. Tá? Pessoal, de novo, só resumindo aqui um pouco. Esse exercício que eu estou fazendo aqui, e eu acho que o último também, estou dando mais ideias para vocês fazerem aí. Entendeu? Acho que ajuda a validar um pouquinho o caminho que vocês estão seguindo. Quem quiser, pode me mandar também no chat privado do Teams. Como eu deixei agora o prazo um pouquinho mais longo, que eu tento dando uma resposta ali para quem for postando também, entendeu? Vendo o raciocínio, sugerindo se pode caminhar ou não nesse sentido. Tá certo? Ok, teria mais alguma questão aqui, pessoal? Alguma dúvida nessa lista? Bom, deixa eu ver aqui.
O que mais que tinha na lista aí para vocês fazerem? Só para ver aqui se eu tenho alguma outra para chamar a atenção. A 11 e a 13, né? A 13 também é o menino carinha chorando. Pode sim, ô Felipe. Qual que é a da bombinha que você falou aí, Felipe? 10, eu acho que é a 10, né? Pode fazer só o primeiro, não tem problema não, tá? Se quiser fazer o segundo, compartilhar depois comigo, eu posso ajudar vocês aí, beleza? Então pode fazer sempre o primeiro item. E aí mais alguns dias para vocês fazerem aí, quem tiver com dúvida, beleza? Ok. Vocês podem fazer as outras também, tá, pessoal? Quem quiser fazer a 8 aí também. O Wisney foi a 2 aqui, né? Acho que teve mais de uma pessoa que perguntou sobre a 2. Beleza, do pedido de socorro. Deixa eu ler ela aqui, pessoal. Essa 2 aqui. Bom, um posto de rádio capta a seguinte mensagem. Bom, então é o seguinte, o pessoal está lá na ilha, né? Cheio de problema. E aí são 20 pessoas, né? E aí o chefe da patrulha recebe aí o pedido. Só que ele só tem um helicóptero. E esse helicóptero só pode fazer uma viagem, não é isso? Até aquela ilha. O salvamento por mar leva 3 dias. Então, o grupo ele necessita de 6 caixas de alimento, 4 água, 2 munições, 2 caixas de munições, 2 de remédio, soro antiofídico. Em valor para a sobrevivência, as caixas de munição são 2 vezes mais importantes que a água e 4 vezes mais importante que de alimento. Sabendo que apenas 7 caixas poderão ser transportadas, elaborar um programa que otimiza a carga de socorro. Alguém fez essa aí? Essa aqui ela está mais conceitual, né? Assim, menos numéricas, né? Tá? O que a gente tem aqui é o seguinte, nós temos o custo, né? Se quiser compartilhar aí, quem quiser, Matheus, pode compartilhar. Então, você consegue levar 7 caixas, você tem um custo. Aqui, ó, as caixas de munição e remédio são 2 vezes mais importantes que a de água e 4 vezes mais do que a de alimento. Deixa eu abrir um bloco de notas para a gente seguindo aqui o raciocínio, né? Questão 2. Pessoal, só um comentário aqui, tá? A sessão anterior desses exercícios desse mesmo livro tem exercícios com respostas, tá? Então, como treino para a prova, quem quiser também pode tentar fazer exercício da sessão anterior e depois olhar no gabarito a resposta. Tá? Lá também tem várias carinhas, bomba e tudo. Então, tem uma sessão de exercícios resolvidos e essa sessão que eu passei para vocês. Ok? Então, o grupo precisa de 6 caixas. Pode ser o João Pedro. O João Pedro foi na linha aí da prioridade, né? 6 caixas. 4 caixas de água. Mais 2 caixas de munição. As caixas de remédio. Tá?
Então, as caixas de munição e remédio são 2 vezes mais importantes. É isso? Então, é isso que nós temos. Deixa eu ver aqui. Então, o Matheus colocou como variável de decisão o quê, Matheus? A quantidade de caixas? Então, capacidade de transporte são 7 caixas. Né? Então, beleza. Bom, pessoal, o grupo precisa disso aqui. A gente consegue levar 7 caixas. Não dá para levar tudo, né? Mas a gente tem prioridade, né? Aqui, ó. 2 vezes mais importante a munição e o remédio. Tá? A gente está dando um peso, né? Ok. Então, a gente quer aqui um programa que otimiza a carga de socorro. Deixa eu ver aqui. Então, vocês têm as variáveis de decisão aí. Pessoal, sempre coloca maximizar ou minimizar. Viu, João Pedro? Você colocou aí. Por que a água tem 2 vezes mais importância? A formulação do João Pedro. Foi uma escolha sua, João Pedro? Variáveis de decisão seriam o quê? Usar para cada uma, né? X1. Vou colocar assim, né? Quantidade de caixas. Só a gente já está chegando aqui no final, mas eu acho que eu consigo terminar aqui. X2. X2 é quantidade de caixas de água. X3 de munição. Vai entrar no final das contas como um peso aqui na função objetiva, né? Essa prioridade. Ah, tá, o Thales colocou aí pelo enunciado mesmo. Né? Peraí, deixa eu só ver aqui. Eu fiz uma suposição, Sandro, porque ele fala que ele dá a relação só da caixa de munição e remédio em relação a de água e munição e remédio em relação a alimento. Então eu fiz a suposição. Você está falando aqui, né? Ó, em valores de sobrevivência, as caixas de munição e remédio são 2 vezes mais importantes que a de água. Isso. E 4 vezes mais importante do que a de alimento. Então, o que você acabou fazendo é colocar num patamar de prioridade maior para munição e remédio, água num segundo patamar e alimento em terceiro, é isso? Isso, exatamente. Então, você está assumindo isso, ó, 4 vezes a munição, 4 remédio e 2 vezes a de água. É isso que eu fiz. Tá, o Matheus, ficou. Você fez isso também? Então, esse aqui ficou um X, né? Não, então beleza. Então, vou seguir esse raciocínio seus aqui, ó. Então, a sobrevivência é a quantidade de cada um vezes o seu respectivo peso, né?
Você fez o contrário, Michael? O cara não precisa de remédio nem munição, não? Não, eu fiz isso, só que tipo, eu dividi a importância das outras, que é menos importante. Em vez de aumentar a importância. Ah, tá, entendi. Do que é mais importante. Uhum. Mas no final das contas deu... vai dar a mesma coisa. Tá? Beleza, sujeito A, pessoal. Nós temos aí x1 mais x2 mais x3 mais x4. Aí o cara vai lá, faz um somatório, né? De x, o i vai de 1 até 4. Tem que ser menor ou igual a 7. Isso. Bom, aqui acho que não está falando de disponibilidade não, tá? Quanto nós temos de cada uma, pessoal? Eu acho que a gente deveria restringir no sentido de que cada uma dessas deveria ter pelo menos uma caixa. Vocês não acham, não? Quem fez aí, ó? Deixa eu ver aqui. Menor que 7. Por quê? Vocês não acham que precisa de sobreviver, não? O pessoal precisa ter água, ou sei lá, pelo menos uma dessas coisas? Ou não? Deixa eu ver aqui. O Matheus colocou aí, né, Matheus? Que tem que ter x1 e x2 tem que ser maior que 2, x3 x maior que 4 e x4 maior que 6. Eu acho que, Matheus, acho que eu não entendi aquele 6 seu ali não, viu? Tá, aqui agora nós estamos tentando ajudar o pessoal a se salvar, pessoal. Acho que não tem mais nada do que isso, não. Vou colocar o seguinte, x1, x2, x3 e x4 maior, tem que ser positivo e maior, tem que ser inteiro, maior que 0. Pelo menos um. Qual o símbolo, Matheus? Ah, tá lá. Não entendi não, mas tudo bem. Eu acho que é isso aqui, pessoal. Professor, o que eu pensei também é que, tipo, por mais que remédio seja mais importante, por exemplo, como lá na questão fala que ele só precisa de 2 caixas de remédio para sobreviver, não tem por que a gente mandar mais de 2 caixas, tipo 3, porque se ele só precisa de 2 para sobreviver, o máximo que eu preciso mandar é 2, cara. Eu já começo a focar nos outros. Foi o que eu pensei. Por isso que eu coloquei lá no chat o limite para sobreviver. Sim, sim. Na verdade, eu posso usar essas... O grupo precisa disso, mas o grupo não precisa mais do que isso, né? Isso. Entendi. Tipo assim, então, ó, x1 tem que ser menor ou igual a 6. Isso? Correto? Foi isso daí que eu fiz. Porque, querendo ou não, vai dar 7, né? Assim, fácil isso aqui chega em 7, né? x3 menor ou igual a 2 e x4. Então, aqui nós temos os... Não precisa... Opa, como colocaria assim? Não precisa passar da necessidade mínima, né? Agora, observem que se você tivesse muito mais caixas disponíveis, aí você teria capacidade de transportar mais do que isso, aí eu não acho que seria bom deixar essa restrição não, entendeu? Porque você pode levar 15 caixas, pô, o grupo tá lá, tá precisando de... Manda mais água, manda mais remédio, manda mais coisas, né? Beleza. Pessoal, então acabou aqui, né? Acabou que hoje eu usei para resolver exercício, então na segunda-feira a gente avança um pouquinho na matéria aí, e aí a gente interage aí, vamos ver o que a gente faz, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida? Então, vou deixar para vocês entregarem na segunda-feira a lista 1. Eu estendi um pouquinho, né, para vocês ganharem mais tempo.
tá? E aí eu tô achando que vai ser necessário a gente adiar a prova, pessoal, porque nós adiamos essa aula, entendeu? Fica ruim para vocês deixar para outra segunda ou vocês preferem na quarta mesmo? Vamos lá, coloquem aí no... Porque eu já tinha planejado depois, porque tem mais matéria ainda, entendeu? Essa é a verdade. Eu não consegui acabar hoje. Tá, então na segunda-feira, agora a gente tem mais matéria e deixa para outra segunda prova. Pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês, né? E bom restante de semana. E aí até segunda, beleza? Continuo por aqui se alguém tiver alguma dúvida, mas muito obrigado a todos. Boa aula aí para quem for continuar.